e vamos conversar com o Carlos Bernardo, que é o diretor da Universidade. Carlos, hoje o governo brasileiro assinou, por volta das 11 horas da manhã, o governo brasileiro assinou para que o programa Mais Médico volte a funcionar. Primeiramente vão ser beneficiados os médicos brasileiros. Logo depois serão beneficiados os médicos dos países estrangeiros. E aqui nós temos as grandes faculdades da região, aqui em Pedro Juan Cavalheiro. Como é que você recebeu essa notícia? Boa tarde. Boa tarde. Conta, porém, informa. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Essa proposta para mim não é novidade. Vocês recordam quando eu tomei uma postura política em apoiar o Lula quando terminou a eleição, onde fui candidato a deputado federal e tive 31.680 votos? E eu fui envolvido na campanha através do convite do deputado Vander, né? E depois mais o doutor Alexandre e algumas autoridades do partido, algumas pessoas do partido, e de repente eu estava em São Paulo, me fizeram um convite para participar de uma reunião em São Paulo, na sede central do PT, onde naquele momento era o coração da campanha política. E lá eu não o conhecia pessoalmente, o ex-ministro e hoje atual ministro, Alexandre Padilha, inclusive depois de uma conversa de uns 40 minutos, conversando sobre esse tema, ele já sabia muito sobre isso, né? E também estive com a deputada federal e atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, onde fizemos um compromisso. Eu iria apoiar o Lula, mas eu tinha um pedido para fazer. Meu pedido não era cargo, meu pedido não era dinheiro, eu ia fazer ia participar da campanha do Lula e ajudar o Lula. E foi aonde que eu tomei a decisão de ajudar o Lula, desde que eles ajudassem os alunos formados no exterior, em especial no Paraguai, não só aluno da Universidade Central do Paraguai, e sim de todas as faculdades paraguaias que formam alunos para médico, para que eles tivessem um respeito, para que quando fosse lançado de novo o programa Mais Médico, fosse enxergado os alunos do exterior, os brasileiros que estudam no exterior. Aí expliquei que esses brasileiros não custam nada para a nação brasileira. O governo brasileiro não investe R$1, é só as famílias que pagam. Coisa que as universidades do Brasil, as universidades federal, que o Brasil mantém, ele tem um custo de mais de 2 milhões para formar um médico no Brasil. E quem paga é o governo, quem paga é o Estado. E o Estado quem mantém é o povo. Mas os alunos, as pessoas que vêm estudar no exterior, em especial no Paraguai, esses não têm custo para a nação. Então que teria que ter a vez e o direito. E foi o que aconteceu. Agora hoje eu já sabia semana passada que ia ser lançado e como ia ser, mas não falei nada para ninguém, deixei hoje, quando o discurso do presidente do Lula falando sobre o tema. Então, em primeiro lugar, é para brasileiros formados no Brasil. Lógico. Só tem um pequeno detalhe. Os brasileiros formados no Brasil não querem saber de entrar em Mais Médico. Mais Médico ganha 15, 20 mil reais. Ou 20, 25, não sei, mas é por aí. Os caras se formam no Brasil, eles querem procurar melhor. Vão nos grandes centros, fazer especialização. E continua as cidades do interior sem médico. Hoje em dia, praticamente mais de 800 cidades brasileiras não tem médico morando na cidade. Ele pode ir lá, mas ele vai uma vez por semana, 2 vezes por semana. É um caos total. Então agora saiu mais médico de novo, novo Mais Médico, onde em primeiro entra os alunos formados no Brasil, que teoricamente não vão, mas os alunos formados no exterior, brasileiro formado no exterior. Entendeu? Olha aí, tirou aquele negócio que era só cubano. Entendeu? Tirou. Agora os brasileiros formaram no exterior. Então isso para a medicina do Paraguai, e haja visto que o Paraguai hoje virou um celeiro educacional, vocês sabem muito bem disso. Antes poderia ser chamado de qualquer coisa o Paraguai. Hoje já não pode ser. O Paraguai hoje é um dos países que mais cresce, que mais desenvolveu nos últimos 15 anos na América Latina. O PIB sempre mantendo acima, nunca caiu o PIB Paraguai. E na educação não foi diferente. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era uma situação. Hoje o Paraguai bate de frente com a Argentina e Brasil na qualidade de ensino, na Argentina e também na Bolívia. Hoje, a grande maioria dos brasileiros está vindo procurar o Paraguai. Então, eu preciso que as autoridades paraguaias enxerguem isso. Entendeu? E antes de falar alguma coisa,
que venha verificar como esses alunos estão estudando, como é que é o estudo deles, como é que a faculdade funciona. Alunos na nossa universidade, por exemplo, eles entram às 7, 7 e meia e saem às 9, 9 e meia, 6 e meia, sempre estudando. Então é carga fechada, é carga horária a full. Isso precisa que as autoridades paraguaias entendam também. Nós precisamos que as autoridades paraguaias nos ajudem. Não subir em um palanque para falar só, teoricamente, mal do ensino paraguaio. As próprias paraguaias, porque os brasileiros já reconhecem, porque grande parte de alunos nossos da Universidade Central do Paraguai fez o Revalida e foi aprovado no Revalida, ou fez alguma complementação de disciplina no Brasil, foi aprovado e já estão trabalhando no Brasil. Isso é um grande passo, isso é uma grande conquista para nós, né? Então esperamos que as autoridades paraguaias também nos ajudem nesse sentido, porque imagine, hoje se tem 20 mil alunos estudando no Paraguai, se tem 20 mil alunos, coloca aí as contas, faz as contas de 20 mil vezes $1.000 um pelo outro, olha o quanto que dá, 20 milhões de dólares por mês entra na economia paraguaia, honestamente. Isso parece que não está tendo valor. Tô vendo algumas conversas aí que parece que não está tendo valor nenhum. E isso é muito complicado quando alguns políticos pensam assim. Porque tem que ir em loco. O político tem que, para falar alguma coisa, tem que ir em loco. O que está ajudando essas faculdades? E o atendimento externo? Nós temos uma faculdade aí que tem 5 clínicas em Pedro Juan Cavalheiro. 5 e previsão de construir mais 2 e um hospital. Faz um papel importantíssimo para o Estado. Entendeu? E não está sendo, sabe, visto com os olhos, sei lá, coreano. Parece que tem um cisco no olho, nos olhos que não enxergam isso. E eu preciso aí que a população nos ajude nesse sentido. Porque a UCP, por exemplo, tem um trabalho externo fantástico de atendimento externo espetacular. E isso não está sendo mostrado e precisa de ser mostrado. Tá certo? Abro aí as perguntas para quem se interessar. ¿Quién no le quiere cerrar la facultad de Carlos Bernardo? Olha, não é uma questão de querer cerrar, foi divulgado aí nas redes sociais aí uma reunião da Comissão de Educação. Eu precisaria assim de rever melhor isso aí, mas parece-me que não está sendo Pero bem... hay una amenaza. Em uma certa forma, uma indisposição, não sei. Eu espero que isso aí seja apenas um mal-entendido, né? Porque nunca se pode deixar isso acontecer, porque imagine, a nossa região norte como é que é. Hoje nós temos várias universidades aqui. Temos aqui de no mínimo 10, 12 a 13, 12 mil alunos, por exemplo. 12, 13 mil alunos aqui na fronteira. Uns 12 mil, por exemplo. E cambiou a cidade. Cambiou a cidade. A cidade hoje é conhecida como uma cidade universitária. Sai na rua só jovens estudando para lá e para cá, né? Isso parece que está sendo uma vista coreana e precisa de cambiar isso. Daqui a pouco vão falar que eu dei a entrevista falando em português. Acontece que aqui na nossa fronteira todo mundo fala em português e a língua, o idioma oficial do Mercosul juntamente com castelhano e guarani, né? Então, aos radicais peço desculpa e aos compreensivos estamos aqui sempre junto. El grado de burocracia que tiene la Agencia Nacional de Habilitación, la ANEAS y el CONES, para con las universidades. Como? El grado de dificultad que tiene la burocracia que tiene que pasar para acreditar una universidad. Olha, eu não sei se eles usam o mesmo critério para umas faculdades e para outras, não. Porque há faculdades habilitadas em Paraguai que se você for dentro dela, você vai ver que tem um desastre e é habilitada. Outras é perfeita, entendeu? Outras, sabe, e cria uma situação. Por exemplo, os alunos que estão estudando no Paraguai, de fora, vamos dizer 98%, 95%, uma comparação, 95%, esses alunos não vão ficar no Paraguai. Dificilmente eles ficam. Só se casarem com uma paraguaia ou um paraguai e acaba talvez até ficando. Mas eles vão, o objetivo deles é se formar médico e ir para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália. Igual tem agência de educação da Austrália que manda convite para cá, querendo aluno, no Canadá em especial também, Portugal, Espanha, entendeu?
Então, o aluno é formado no Paraguai. E é formado e bem formado, tá? Aqui a hora-aula é cumprida. Cumprida, bem cumprida. Não é esse negócio de, o professor vai lá, dá meio 20 minutos, 1 hora de aula e tchau. Se ele tem que dar 2 horas, ele tem que dar 2 horas de aula. Porque senão ele não recebe. Entendeu? E ele trabalha porque a gente paga bem. A nossa universidade, ela paga bem por hora para cada professor. Então, todos trabalham sem problema algum. Agora, Carlos, você levantou essa questão do CONES com relação às universidades, principalmente vai atingir aqui a nossa fronteira. Lá no Brasil nós temos muito, e você é sabedor, a questão, os proprietários de empresas se reúnem, fazem sindicatos, fazem associação para defender os interesses. Vocês já estão se mobilizando aqui, as faculdades, diz que nós devemos ter aqui 6 ou 7 faculdades, os diretores das faculdades já estão conversando para tentar fazer uma pressão e reverter essa situação? Olha, nós não se trata de Pedro Juan Cavalheiro em si, né? Nós não tratamos de Pedro Juan Cavalheiro em si. E logicamente que tem aqui 2, 3 que trabalham, inclusive são amigos, né? Mas o restante sei lá, ficam cada um por si tentando prejudicar o outro. Essa é a grande verdade. Mas os reitores das universidades em Assunção, eles estão reunidos. Né? Eles estão reunindo toda semana, estão também criando o sindicato, deles, as associações, então eles estão, entendeu? Só não está certo é que a gente vê que os políticos não estão vendo com bons olhos o Paraguai se tornar um país da educação. Alguns políticos, tá? Veja bem, alguns, que fique bem claro, e não é político de Pedro Juan Cavalheiro, não. Os políticos de Pedro Juan Cavalheiro estão junto com as universidades. Mas tem alguns de outras regiões que nem sequer pisam o pé aqui, nem de avião e nem de qualquer veículo, e satanizam a região de Pedro Juan Cavalheiro. Isso não pode acontecer mais. Infelizmente é o que está acontecendo de alguns políticos, mas tem alguns políticos lá, por exemplo, que só enxerga uma faculdade nacional do país e a outra particular, só uma, eles só enxergam essas, mas eles não visitam as faculdades privadas para ver como é que elas estão atuando e estão trabalhando. Eles não sabem que elas estão gerando hoje, se contar as faculdades paraguaias, está gerando mais de 4 mil empregos entre elas. Vamos dizer 4 mil empregos, as privadas. Entendeu? Então, hoje as faculdades paraguaias, vou dizer em Pedro Juan Cavalheiro hoje, gera média de 2 mil empregos, por exemplo, 1.700, não menos de 1.700, né? As universidades estão gerando emprego. Lá em Cidade Leste é a mesma coisa, lá em Assunção a mesma coisa. Tem 40 faculdades no Paraguai que está atuante. Dessas 40, boa parte tem medicina. Imagine a quantidade de gente que está gerando emprego. Quantas famílias estão vivendo disso? É muita. São 20 milhões de dólares que entra por mês dentro do Paraguai. E isso precisa de ser enxergado, mas enxergado com uma das maiores das boas intenções. Não está sendo enxergado como alguns políticos estão enxergando lá de cima. Ahora, Carlos, ¿por qué, según vos, no se tiene ese apoyo de las autoridades nacionales para que la Universidad Central pueda seguir trabajando? Não. A Universidade Central, ela não tem... Eu estou falando num contexto. Quando eu falo isso, eu falo de Universidade Central, porque, como você vê aqui, a hora que um político ou qualquer comissão vir aqui na Universidade Central, vai ficar surpreso e muito. E por que não realizam essa visita? Então, é isso que a gente pede. Nós estamos sempre de portas abertas. Nós pedimos isso, que antes de falar da educação no Paraguai, antes de falar da educação de fronteira, que venha conhecer as faculdades de fronteira. Né? Hoje nós estamos ajudando todos aqui, mas eu espero que a população, meu interesse é a população enxergando isso já é o suficiente. A gente percebeu, já estava com você, quando o reitor aqui da UCP lá de Assunção veio fazer a entrega dos diplomas naquela formatura, que ele tem um carinho e um respeito muito grande pelo trabalho que você como gestor faz aqui na universidade. O que ele está fazendo nesse sentido? Eu, na verdade, sou considerado como se for, eu sou o CEO do curso de medicina. Sim. Já não sou mais, não tem cargo diretivo, né? Eu sou o CEO do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai.
Quem sabe daqui uns dias, né, conforme for, de outra instituição. Mas ele está fazendo muito. O filho dele, o Lute, que é o filho mais velho, ele tem feito um trabalho espetacular, entendeu? Juntamente com os outros reitores. Estão trabalhando firme nisso aí, estão formando tudo, o que está errado, eles estão indo, estão tendo bons apoios de grandes políticos no Paraguai, né? Entre os políticos que apoiam a educação, seria o presidente do Senado, que me falha melhor, vocês sabem que é o presidente do Senado aqui. Alguém se recorda? Catito Salomão. Hã? Catito Salomão. Então, esse Catito Salomão, esse senador, esse sim está à frente defendendo a educação paraguaia. Tem vários lá fazendo isso, né? Entre eles os daqui que representa lá também. O Antio Acosta, o Antio Ramírez, o Juantio Acosta, e mais alguns outros tem feito um bom trabalho em defesa da educação, porque sabe, conhece. Às vezes vem aqui, passa aqui, conhece, sabe tudo o que está acontecendo. Então, dos políticos de Pedro Juan Cabaleiro, nós não temos que reclamar, né? Todas as vezes eles participam. Eu tive aqui, por exemplo, quando abriu a Universidade Central, eu não canso de agradecer, foi o apoio que eu tive do Antio Ramírez. Chegou o momento de pegar o avião e ir lá na cidade de Pilar, falar com o presidente do CONUS para saber o que podia ser feito. E nos ajudou muito, o Antio Acosta também, o Lalo Gomes também, sempre demonstraram interesse em nos ajudar nesta caminhada. E sem contar os reitores das outras universidades, que estão conversando bem entre eles e estão tomando providência. Tomaram consciência que se ficar todo mundo distante, cada um nos seus estandartes, sem poder sair, sem falar nada, vão acabar atropelando eles. Então agora eles estão mais reunidos, estão mais unidos, estão reunindo sempre. E está uma evolução muito maior. Agora estão entendendo o poder que tem, o que é educação. Você vê, tem 40 e poucas universidades habilitadas no Paraguai dando aula. Imagine quantas mil pessoas está promovendo o seu estudo, estudando em universidades privadas do Paraguai. Então, politicamente é um peso muito grande, né? E alguns políticos sabem disso. Então é isso. ¿Tem más alguna? La llegada de las universidades cambió un poco el panorama de la frontera. Anteriormente solamente era conocido por la violencia y noticias negativas. Hoy día se está destacando más por tratarse de una ciudad universitaria. Esto gracias a la llegada de las universidades de medicina. Y de repente cerrando esto, de repente tendríamos nuevamente ese problema, tanto en la economía como una sociedad nuevamente volver a simplemente ese lugar violento. Exatamente, é isso que a gente pede, que eles enxerguem isso, né? A gente pede que eles antes de falar alguma coisa, verifique, né? Venha visitar, venha nos conhecer e conheça melhor a região, conheça melhor a cidade, conheça melhor a Zona Norte, que a Zona Norte tem muita coisa boa a ser mostrada, entendeu? E eles não estão enxergando isso. E essas faculdades de fronteira, né? Porque morando na fronteira que todo mundo é igual. Negativo, aqui todo mundo trabalha, todo mundo respeita as leis e segue em frente. E se nós estamos aqui é porque as leis paraguaias favorecem, como favorece os paraguaios que vão trabalhar no Brasil. Entendeu? É recíproco. Então nós não estamos aqui ocupando lugar de ninguém, nem as faculdades, nem os alunos. Você vê, a Bolívia, por exemplo, jamais alguém fala mal de curso. Lá eles querem, os políticos buscam com que as universidades llenem de aluno. Isso acá os políticos não parece que não queiram, mas em outros países como Bolívia e eu conosco, Bolívia, por exemplo, o governo incentiva as universidades, há financiamento para melhoria das universidades. Aqui não há nada, não há financiamento, entendeu? A maior dificuldade para se tornar, para crescer, para aumentar, para dar qualidade de ensino em estrutura, em infraestrutura. No Brasil há financiamento também. E eu sei que na Bolívia também. A Argentina, para você ter ideia, a Argentina oferece curso gratuito para qualquer aluno. Lá é gratuito o ensino de medicina para qualquer aluno que vai lá estudar, de qualquer país do mundo, em especial países do Mercosul. Entendeu? E é de graça o estudo. El programa Más Médico, que hoy se firmó un nuevo convenio con el Ministerio de Salud Pública de la República Federativa del Brasil y el gobierno federal
¿Cómo ve eso usted como CEO de la Universidad Central del Paraguay y cuáles serán los beneficios para los estudiantes de frontera y aún aquellos paraguayos que hoy vemos que hay muchos estudiantes paraguayos estudiando medicina acá? Veja bem, os alunos estrangeiros que estão estudando acá estão em uma frenesia. Por quê? Não quer dizer que é só aluno brasileiro que estuda no Paraguai. E sim, os paraguaios também vai poder fazer o Revalida. Tirou a exclusividade. Primeiro é o brasileiro, depois, na época, eram os cubanos. Não, agora abriu para todos. Então, não vai ser só aluno formado no Paraguai, não. Os paraguaios também. Inclusive, hoje já recebi algumas ligações, eles na dúvida se vão poder eles fazer. Não. Todos os paraguaios formados também vai poder fazer o Revalida pelo advento do Mercosul. Lá tá lá escrito nos próprios editais, daqui um dia já vai aparecer, mas nas notícias principais já saíram isso. Já existe um quantitativo de quantos formados no Mais Médico? Não faço a mínima ideia. É pouco, não é. Vamos variar em torno de 2 a 5 mil nessa primeira fase. Já no contexto geral, entre Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai. Então esse pouco não é muito. Mas o Brasil tem uma falência de 200 mil médicos, no mínimo, hoje. Você, voltando à questão do CONES, que está criando essas dificuldades para as universidades, pode-se criar assim, os alunos podem ficar preocupados com relação a isso aí. Qual que é a mensagem que você passa para os alunos? De tranquilidade. De tranquilidade, porque o que é ruim não vai prosperar. Essa luta já existe há muitos anos. O que é ruim não vai prosperar, esquece. Esse fato aí vai ser resolvido, vai ser conscientizado. Nós temos aí um presidente que está entrando, que é um cara assim que a gente tem bastante confiança neles, todo mundo tem confiança nele. E o que é ruim vai ser corrigido, o que foi feito de ruim vai ser corrigido, e eu acredito que não vai ter problema nenhum, porque sempre teve, né? Toda vez, sempre tem mas aí todo mundo vai e faz o que eles pedem, do jeito que eles querem. Se tá faltando um cabelinho, um ovo, a gente coloca, organiza certinho. Então não vai ter problema nenhum nesse sentido. Entendeu? Graças pela atenção, então. Mais alguma pergunta aqui? Muito bem, tá ao vivo aqui, né? Senhores alunos, estamos aqui numa reunião com todos os periodistas Brasil e Paraguai aqui na fronteira, na cidade de Pedro Rancamareiro e Ponta Porã, discutindo o tema do Revalida e também uma resolução do CONES de 2015, mas de 2020, digo, né? Essa resolução, mas vai ser solucionado muito em breve e sem problemas para todos aí. Eu tinha um outro assunto para falar para vocês e eu esqueci. O Covid que arrebentou.